pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e hoje eu vou fazer um vídeo bem especial. Há alguns dias eu coloquei na minha fanpage no Facebook uma mensagem para as pessoas me enviarem perguntas para eu responder através do vídeo. Então eu vou responder aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Fabiola. Ela perguntou quanto tempo eu demorei para bordar o Buda. Bom, o Buda eu demorei algo em torno de 2 meses. Eu bordava todos os dias, um pouquinho só, não muito, mas eu terminei na data prevista que eu tinha estipulado. A segunda pergunta é da minha amiga Priscila, do curso que eu fazia de naturopatia, e ela perguntou para mim qual foi meu primeiro trabalho de artesanato. Bom, eu sempre gostei de artesanato desde criança. Eu fazia esculturas de barro, pintava os bichinhos de barro que eu fazia. Na escola eu fazia um monte de pintura, um monte de coisas. Mas o meu ponto cruz mesmo eu fiz com 12 anos. Eu tinha uma vizinha que morava em frente à minha casa, a Marisa, e ela tinha na casa dela um monte de linhas, umas caixas cheias de linhas, sabe? Não essas maletas de plástico que a gente usa, mas umas maletas de madeira, assim, bem grande, com várias cores. Ela fazia crochê, ela fazia pintura, ela fazia um monte de coisa. E eu achava muito legal aquilo que ela fazia. Eu peguei o tecido com ela, algumas linhas, e fiz o meu primeiro bordado. Foi um pintinho bem pequeno, bem pequenininho. A terceira pergunta é da minha amiga Anastácia. Ela perguntou pra mim o que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Eu gosto de ler bastante, tenho muitos livros aqui em casa. E eu gosto muito de ouvir música, muito mesmo. Também cantar. Eu coloco um karaokê da música e vou soltando a voz. Gosto muito de caminhar em parques, onde tem matas, árvores. Eu me sinto muito bem, respirando um ar mais puro, muito bem mesmo. A quarta pergunta é da Fernanda Galera. Ela perguntou pra mim qual agulha que eu uso nos bordados. Bom, eu uso a número 26, a mais fina que existe. Eu gosto dela porque ela é fácil para fazer arremate, para você passar por entre os pontos. Já as outras, a 24, a 22, são mais grossas, então eu quase não uso elas. Eu tenho também, mas eu quase não uso. A quinta pergunta é da Alice. Ela perguntou como que eu aprendi a fazer o ponto cruz. E se eu uso o ponto cruz como fonte de renda ou se eu faço porque eu gosto. Bom, o ponto cruz eu já respondi, eu aprendi sozinho mesmo. Peguei algumas revistas, algumas linhas e fui fazendo o ponto cruz. Ela perguntou se eu uso o ponto cruz como fonte de renda ou se eu faço porque eu gosto. Bom, eu faço porque eu gosto do ponto cruz, gosto muito. Eu vejo as linhas, vejo as agulhas, nossa, eu fico doidinho da cabeça. Eu faço alguns trabalhos, não são muitas coisas, mas eu faço alguns trabalhos. Eu já fiz bastante no passado, muita coisa. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, ou quando eu morava com minha tia na Bahia, fiz muitas toalhas, muitas coisas. Mas hoje eu tô focando mais nos vídeos para ensinar as pessoas aqui na internet. E o meu ganho vem desses vídeos que eu faço pela internet, do AdSense e do Google. Então os anúncios lá que algumas pessoas veem os anúncios nos meus vídeos, então eu acabo ganhando porque elas viram o anúncio no meu vídeo. Então, por isso que eu faço bastante vídeo aqui, além de fazer uma coisa que eu gosto, que é o ponto cruz, ensinar para as pessoas, eu tenho um retorno disso também. Então, é uma troca, né? E as últimas perguntas são de um rapaz chamado Nil Mendes. Ele mora em Itapeva e também faz ponto cruz. Eu acho que com a minha exposição, com os vídeos na internet, acabou despertando ou estimulando alguns homens também a fazerem um ponto cruz. Então ele é um exemplo de homem que também faz ponto cruz. E isso é bem legal, que a gente acaba tirando essa ideia que é só mulher que faz ponto cruz ou qualquer outro artesanato em geral. Ele perguntou pra mim como que eu cheguei a um conceito prático e didático do ponto cruz. E como surgiu a ideia de ensinar através dos vídeos. Bom, esse conceito prático e didático para ensinar o ponto cruz, ou o que eu faço o ponto cruz, eu acho que foi com o tempo. Eu acho que conforme você vai fazendo o ponto cruz, você vai aprendendo o seu modo de trabalhar, qual a melhor maneira que você gosta de fazer os arremates e tal. Aí eu acho que eu acabei melhorando muito a minha prática, os meus bordados. Eu acho que quanto mais se pratica aquilo que você se propõe a fazer, mais você aprende, mais você fica experiente naquilo. E a outra pergunta é como que surgiu a ideia de fazer os vídeos para a internet. Bom,
Eu fazia algumas toalhas para vender, eu tinha um blog, tinha loja virtual e tudo, só que eu via que não tinha retorno, assim, não tinha saída, as pessoas achavam bonito, comentavam tudo, só que a parte que mais interessava, que era de comprar e finalizar a compra, tudo não se concretizava. Aí isso me deixou meio desmotivado, assim, aí até parei por uma época, assim, tipo, fiquei uns 2 anos sem fazer nada de ponto cruz. Depois eu pesquisando como trabalhar com a internet, eu descobri, fui pesquisando e vi que se você fizesse vídeo para o YouTube, você conseguiria monetizar os vídeos e com isso ter um retorno do AdSense do Google. Aí foi aí que eu tive a ideia de fazer. Então no ano passado eu comecei a fazer esses vídeos, bem básico, bem caseiro, bem simples mesmo, sem didática nenhuma, e comecei a trabalhar com isso. Então hoje eu levo essa questão dos vídeos pro YouTube muito a sério, como se fosse uma forma de trabalho mesmo, porque tem esse retorno pra mim e por isso que eu sempre tento fazer o meu melhor vídeo, ou quando alguém tem alguma dúvida eu anoto no caderno e já faço um novo vídeo sobre isso, porque isso acabou se tornando uma renda pra mim. Então por isso que eu faço tantos vídeos assim. Uma outra pergunta dele também é o que eu faço com os trabalhinhos que eu faço nas aulas, os bordados que eu faço na aula. Bom, eu faço basicamente para fazer as aulas. A minha mãe pega esses bichinhos que eu faço, os corações, os negocinhos e tal, e ela usa para fazer outras coisas. Ela põe na geladeira, ela, sei lá, pega o negócio e faz uma coisa com eles, dá um fim para eles. Uma outra pergunta que ele fez, que eu achei bem interessante, é que ele conheceu alguns homens que fazem artesanato, mas não o ponto cruz, o bordado. E ele queria saber como que foi a aceitação da sociedade por eu fazer esse tipo de coisa. Ele queria saber como que foi a aceitação das pessoas, da minha família, tudo, quando eu comecei a fazer isso. Na verdade, foi meio que estranho assim. Eu fazia... comecei a fazer e tudo, ainda mais onde eu morava, no Maranhão. Os artesanatos são basicamente coisa de mulher, crochê, pintura, é basicamente coisa de mulher. Então quando eu comecei a fazer assim, eu, sei lá, fazia no meu quarto, tipo, meio que escondido, sabe? E depois eu comecei a pegar algumas encomendas, sei lá, com 15, 16 anos assim. E depois comecei a ganhar um dinheiro com isso. E quando meu pai viu que eu tava tendo um dinheiro, um retorno com isso, aí ele começou a me estimular. Ah, faz o negócio, entrega no prazo certo, direitinho e tal. Então já teve uma reviravolta aí, mas antes ele nem gostava, achava que era coisa de... Enfim, não era legal fazer isso. Aí depois eu fui morar com minha tia na Bahia e lá eu fazia tranquilamente. Fiz muitas toalhas, muitas mesmo. Toalha, jogo americano, pano de prato. Fiz um quadro bem bonito também da Santa Ceia. Fiz muita coisa. E ele era bem tranquilo assim, era bem aceito assim, não tinha preconceitos. Na verdade eles gostavam muito do resultado, porque eu fazia de uma maneira bem diferente assim. Então eles admiravam muito os meus familiares lá. Depois cheguei em São Paulo e sempre aqui nunca tive esse preconceito. Uma outra pergunta que fizeram, e a última pergunta que fizeram, meu primo fez uma pergunta bem boba mesmo. Ele perguntou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Bom, é uma pergunta bem difícil, uma pergunta bem antiga essa, mas eu vou tentar responder pra ele, né? Eu fiz biologia por um tempo, fiz a faculdade de biologia por um tempo, alguns semestres, e de acordo com a evolução, eu não lembro muita coisa, mas acho que de acordo com a evolução vieram primeiro os répteis e depois dos répteis surgiram as aves. Então os répteis já colocavam os seus ovos. Então pode-se dizer que o que veio primeiro foi o ovo. Depois veio a galinha. Porque a galinha veio depois dos répteis. Bom, e acho que é isso. Bom pessoal, esse aqui foi um vídeo meio que descontraído, para vocês me conhecerem um pouco, ou tirar algumas dúvidas. Eu agradeço muito a você que está vendo esse vídeo aqui agora, que você que curte meus vídeos, que divulga no seu Facebook, que está sempre comentando aqui. Para mim isso é muito importante, já que é meu trabalho. Então isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que tem uma aceitação muito grande assim das pessoas, que sempre está comentando, sempre está interagindo comigo. Isso é bem bacana. Então é isso pessoal, muito obrigado por você ver esse vídeo, um abraço e até a próxima. Tchau!